Vamos aprender sobre 4 funções interessantíssimas na aula de hoje, que são sum, AVG, count e round. Bora para a prática? Então, pessoal, estamos aqui já com o Workbench aberto e vamos falar na aula de hoje sobre as funções sum, vou colocar maiúsculo aqui, ó, sum, que é a função para a gente somar, fazer soma, AVG, que é o average, AVG, que é a função para a gente fazer média, count, para a gente fazer contagem, count, contagem, e round, para a gente arredondar. São essas as funções que nós vamos aprender no nosso curso de SQL da aula de hoje. Muito bacana. Vamos lá? Vamos começar com a função soma, a função sum, beleza? A sum é uma função que vai fazer a soma de determinado valor, de valores de uma determinada coluna que a gente informar. Então, na nossa tabela de venda aqui, ó, select todos from venda, nós temos aqui a F valor venda. E se eu quiser fazer uma soma de todos esses valores de venda aqui da minha tabela de venda, é só a gente usar o sum, que é a função de soma. Então, olha como é que a gente faz a utilização dessa função. Basta eu indicar aqui o sum e como parâmetro para essa função eu vou indicar a coluna que eu quero realizar a soma, que no caso aqui é a F valor venda. Como eu não tenho where, não tenho filtragem nenhuma, ele vai realizar aqui a soma de todas as vendas da nossa tabela venda. E aí a gente já pode ver também a função round, que é a função para arredondar. Da mesma forma que a gente usa o sum, nós vamos utilizar o round. Então vamos colocar aqui, ó, round, que é a função para arredondar. E eu preciso passar 2 parâmetros para a função round. Primeiro parâmetro, o valor que eu quero arredondar, já está ali, vai ser esse valor aqui, ó. E o segundo parâmetro, o número de casas decimais que eu quero utilizar nesse arredondamento. Dando Ctrl Enter aqui para poder executar a nossa query, está aqui o valor, a soma do total de vendas da nossa tabela, certo? Da nossa tabela de vendas, arredondado. E aí, se eu quiser especificar um período de vendas, aí a gente entra então com o where, escrito totalmente errado aqui, né? Where, certo? E eu vou falar, por exemplo, eu quero onde a data de venda for maior que, vou colocar um período aqui, 2010, não lembro as datas que eu tenho aqui, 1/1/2010. Quando for maior que 1/1/2010, ele vai realizar essa soma. Então todas aqui são praticamente. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, 2015 também, 2020. Ih, tudo é 2020. Vamos ver aqui, então, vamos colocar um mês aqui. 5/2020. Agora sim. Então, quando a venda for maior do que 1/5/2020, ele entra nessa soma. Então, as vendas que eu tenho de datas posteriores, dados superiores a essa aqui, a 1/5/2020, é 3.596,80 centavos. Então, essa é a função sum. Ela vai fazer a soma dos valores da coluna que eu informar como parâmetro. De quebra, aprendemos também a função round, que faz o arredondamento, onde eu preciso informar 2 parâmetros. Um é o valor que eu quero arredondar, outro é a quantidade de casas decimais que eu quero usar para esse valor, ok? Essa é a função sum. Podemos usar também, o que a gente vai falar na aula de hoje também, sobre média, AVG. Então, a média, average, que a gente escreve, né? A média, por isso que é AVG, ó, average, certo? Que é a média. Como que a gente calcula a média de um determinado valor? Por exemplo, se eu quiser calcular a média das vendas, o valor médio das minhas vendas. Então entra aqui, ó, select todos from venda, tá? Aqui essa query aqui só para a gente deixar
o total de vendas, vamos colocar aqui, ó, sum F valor venda. Então o total de venda é aquele ali. Vamos ao round aqui também, tá? Vamos fazer a mesma consulta aqui. Esse aqui é o total de venda. Nós vamos deixar ali para quando a gente quiser consultar. E agora vamos fazer a média dessa venda. Então eu vou substituir o sum pela função AVG, que é a função que calcula a média. Então essa mesma consulta aqui, ó, eu posso usar trocando, substituindo aqui o meu sum pelo AVG. Ou seja, eu vou calcular a média de vendas aqui, ó, do F valor venda, de todas as vendas, no caso da minha tabela. Selecionando essa consulta e rodando a query, tá aqui, ó, o valor médio de venda, R$ 295,26. Esse é o valor médio da venda. Só lembrando aqui que nós temos também as funções min e max, certo? Lembra delas aqui, ó, que nós vimos na aula passada, ó, min. Vamos usar ela aqui, ó, o valor, a venda, valor menor, valor de venda, tá aqui. O maior valor de venda, tá aqui. E a média das vendas tá aqui. Beleza? Então essa é a função AVG, que vai fazer o cálculo da média, do valor médio da coluna que a gente informar ali. No caso, também estamos usando ali com o AVG, certo? Para poder fazer esse arredondamento para a gente. Bom, agora a gente pode fazer coisas mais interessantes aqui. Podemos ir melhorando a nossa consulta. Suponhamos que eu queira fazer a média, tá? Eu quero fazer a média dessas consultas, mas eu quero eliminar a menor venda e a maior venda. Eu quero tirar essas duas vendas ali para a gente calcular essa média. Então como que nós vamos fazer? Nesse caso nós vamos ter que usar o filtro para indicar que eu quero valores maiores do que o menor venda e menores do que a maior venda. Vamos fazer esse select? Olha só, eu quero a média. Então a média está aqui, certo? A média está aqui. Só que agora eu preciso de um filtro. Eu preciso entrar aqui com o where quando F valor venda for maior do que a menor venda. Então select F valor venda from venda, select min, né? Aqui, ó, select min F valor venda from venda. Então, quando o valor da venda for maior do que o valor mínimo e vamos colocar aqui, ó, and olha que consulta bacana essa que a gente está fazendo agora. And F valor venda for menor do que o máximo, for menor do que a maior venda. Então, as vendas que tiverem o menor valor e o maior valor não vão entrar nessa média. Então notem aqui que essa aqui é a média de todas as vendas. Agora a média das vendas sem o menor valor e o maior valor vai ser R$ 170,05. Essa é a média desses valores. Se eu quiser também somar as vendas, eliminando as menores e as maiores, certo? Eu consigo realizar aqui só substituindo AVG por sum. E aí a gente, ao invés de fazer a média, nós vamos fazer a soma, desconsiderando aí o menor e o maior valor. Vamos deixar com a média aqui agora. Então nós já vimos sum, round, AVG. Por fim, então, vamos falar da função count, que é a função para fazer contagem. Se eu quiser contar quantos valores foram retornados, certo? Dentro da minha consulta, eu posso usar a função count. E eu quero verificar aqui, por exemplo, dentro dessa consulta, onde a gente tem esse cálculo de média, quantos valores, quantas vendas entraram, por exemplo, nessa contagem. Como que eu posso fazer isso daqui? Vamos primeiro colocar um alias aqui. Esse aqui é o valor, aqui, ó, valor
médio das vendas, ok? Então ele vai mudar aqui, ó, rodando essa consulta, lá, valor médio das vendas. E agora nós vamos fazer uma contagem, a quantidade de vendas. Então para isso agora nós vamos usar a função count. E o que eu quero contar? Eu posso usar a mesma coluna aqui, ó. Eu quero contar quantos valores desse aqui foram retornados, certo? Vamos colocar um alias aqui também. Vamos chamar de quantidade. Quantidade de vendas aqui, ó. QTDE vendas, certo? Uma vírgula ali para separar uma coluna da outra. E olha que consulta bacanérrima que nós temos aqui, pessoal. Vamos colocar aqui um embaixo do outro para ficar mais fácil a visualização. Olha que consulta bacanérrima rodando aqui, ó. Eu tenho quantidade de vendas que entraram nessa consulta. Então eu entrei aqui com 16 vendas e a média dessas 16 vendas é aqui R$ 170,05. Se eu eliminar esse where aqui, que é rodando sem where, pera aí, aqui ó, from vendas, ponto e vírgula aqui ó, ponto e vírgula, selecionando só esse camarada aqui, vamos ver aqui ó, beleza, agora sim. Então agora a gente nota que entraram 20 vendas aqui nessa consulta e o valor médio dessas 20 vendas é R$ 295,26. Por que entraram 20 agora? Porque eu eliminei o where aqui, certo? Eliminei o where aqui da minha consulta. Voltando aqui com o where, certo? Eu tenho aqui as 16 vendas agora, usando aqui o count para poder fazer essa contagem. Então essas são as funções que nós aprendemos na aula de hoje, funções interessantes. Aprendemos sobre round, sum, minimax a gente já sabia, né? Aprendemos sobre AVG, average, para a gente fazer a média, e count, para a gente fazer a contagem de quantos elementos, quantas colunas foram, quantos registros foram retornados. Bacana? Beleza? Funções super interessantes aí. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Te espero na próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.